peço que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Mas não é o seu entendimento racional, é que você tenha revelação do seu espírito. Porque se for racional, logo você esquece. E algo que é espiritual fica na sua vida, como vida de Cristo na sua vida. Então a mensagem que eu quero compartilhar, repita comigo assim, você pode repetir, diga assim, ó, a obra que Jesus realizou na cruz em meu favor, eliminou qualquer possibilidade de Deus me deixar. Olha, está aqui, ó. Entendeu? Todo mundo aqui sabe a obra que Jesus realizou? Deixa eu ver a mão. Todo mundo tem conhecimento. Você sabe, né? Porque, se não souber, vou ter que voltar atrás um pouquinho. Falar que Jesus foi lá na cruz, porque que ele morreu, pagou a dívida que constava contra mim e você, pagou os nossos pecados, os pecados que eram meu e seu, essa obra da cruz. E Jesus pagou. E que mais que Jesus fez? Tudo que era de bom que estava em Jesus. Olha para mim, você nunca mais vai esquecer, viu? Tudo que era de bom que estava em Jesus na cruz foi transferido para nós. Fala amém. E naquela cruz, tudo que era de ruim que estava em nós, pecado, dívida, foi transferido para Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Não, mais forte. Se for para Jesus, até aqui no YouTube vai escutar suas palmas. Entende? Essa foi a obra que Jesus realizou na cruz. Pergunta: já passou pela sua mente, escuta aqui, ó, pela sua cabeça, a possibilidade de Deus te deixar? Algum momento de sua vida, assim, alguma circunstância, você fala assim, nossa, eu acho que Deus vai me deixar, eu acho que Deus não está comigo. Passa ou não passa? Às vezes passa, irmãos. Tem que ser sincero. Passa, às vezes ou outra, você fala assim, nossa, eu acho que Deus agora me deixou. Eu quero dizer para você, hoje você vai aprender que Ele nunca te deixa, jamais Ele te deixa. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim, ó, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode dizer amém? Glória por isso. Houve um tempo, lá atrás, o Velho no Antigo Testamento, que Deus estaria com você somente quando você estivesse em total obediência. Lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, houve um tempo, vou falar de novo, presta atenção, que sua cabeça, ó, que Deus estaria com você somente quando você estivesse em total obediência. Mas quando você falhasse, Ele o deixaria. A Antiga Aliança era assim. Irmãos, olha para mim. Você precisa, se você pensa assim ainda, você tem que deixar esses pensamentos e essas teologias da lei, você tem que abandonar essa teologia. Que Deus, quando você falha, Deus te deixa. Muitas vezes nós pensamos assim, fomos ensinados assim, e o diabo, ó, o diabo trabalha. Onde que ele trabalha? Na nossa mente. Quando você não sabe da doutrina verdadeira, do evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, o diabo te acusa e fala assim, agora você falhou, agora você está no sal. Agora você prepara que o diabo vai pisar na sua cabeça. Tem gente que prega desse jeito, né, irmão? Continua pregando, infelizmente, é uma grande tristeza ver pregadores assim. E olha que eles são pregadores assim, abençoados. Eles são pregadores e são pessoas abençoadas, mas eles desconhecem a graça do Senhor Jesus. Eles falam, agora Deus vai, eles usam aquele versículo assim, ó, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, para trazer uma palavra de morte para as pessoas que falharam. Geralmente as pessoas que pregam esse evangelho e usam esse texto para afirmar a velha aliança, quando elas erram, elas são a primeira a querer graça. Sabia? Elas pregam a lei, mas quando elas falham, elas, Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, derrama a tua graça. Mas para elas é misericórdia e graça. Para as pessoas é fogo consumidor. Fala assim, misericórdia. Irmãos, Deus não é assim. Amém? Quando você falha, Deus continua sendo seu pai. Quando você erra, Deus continua te amando. Quando você perde o caminho, Deus não te abandona. Saiba disso. Hoje, porém, nós estamos sobre a nova aliança, completamente diferente. Deus nunca te abandonará. Você pode abrir sua boca e repetir pela fé? Fala assim, Deus nunca me abandona, porque eu estou na nova aliança, na aliança de Jesus. Diz assim, eu não estou na aliança de Moisés. Você está na aliança de Jesus. Irmãos, olha aqui, em nome de Jesus, pare de ficar misturando a lei com o evangelho da graça. Você tem que escolher onde você quer andar. Escolha. Seja uma pessoa autêntica. Agora não fica misturando. Um dia é lei, um dia eu estou na graça. Não faça isso não. Entendeu? Opte pela graça. Porque a graça é a única que tem poder de salvar você quando você falhar, viu? Porque se você ficar pregando lei, e lei, uma hora você cai. Aí você vai ter que andar pelo princípio da lei. Vai ser julgado pelo princípio da lei. Você prega a lei e crê na lei. Entende? Entende isso? Nós estamos sobre uma nova aliança. Diferente. O computador travou aqui. Passa o slide, irmão. Vamos aqui. Estamos sob uma nova aliança, completamente diferente. Deus nunca nos abandonará. Por quê? Por causa do que Jesus fez na cruz. Na cruz ele se tornou nossa oferta queimada. Então pare de pregar lei para as pessoas, irmão. Em nome de Jesus. Pare de pregar a lei. Olha só o que está dizendo. Por quê? Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nunca nos abandonará. Ele se tornou a nossa oferta queimada. Ele levou nossos pecados e carregou a nossa punição. O juízo de Deus contra os nossos pecados caiu sobre Jesus. Caiu sobre Jesus. Entende? Então, Deus, Ele quer que você entenda esse relacionamento com Deus. Olha para mim. O Evangelho de Jesus Cristo é a pessoa dele. É um relacionamento com Jesus. Não é seguir princípios da lei mosaica. Entendeu? Você sabia que os mandamentos da lei mosaica não é só os 10 mandamentos? É mais de 600. E eu sei que você não vai conseguir seguir. Não consegue seguir nem os 10. Quanto mais 600. Então seja autêntico, meu irmão. Entendeu? Não decaia da graça. Não tenha graça como vã. Não faça da graça de Jesus algo vã. O que é fazer, pastor? A graça eu fico na lei, pregando na lei, mas quando eu preciso da graça, eu pulo para cá. Não faça isso não, meu irmão. Faça isso não, amém? Próximo slide, que o computador não quer passar, pode passar. Jesus foi abandonado na cruz por seu Pai, para que hoje possamos ter a presença constante e incessante de Deus em nossas vidas. Você prestou atenção nessa frase aqui? Jesus foi abandonado por Deus naquela cruz, para que eu e você desfrutasse da presença dele dentro de nós. Tem coisas mais maravilhosas que essa? Você pode aplaudir o amor de Deus? O amor de Deus por nós. Então Jesus foi abandonado naquela cruz por seu Pai, para que hoje você possa desfrutar da presença de incessante de Deus nas nossas vidas. Amém? Próximo slide, irmão. Quando você está agindo bem, Deus está com você. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Igreja de vencedores. Quando você está agindo bem,
Deus está com você. Mesmo quando você falha, Deus ainda está com você. É porque você não acredita nisso. É porque você gosta de acreditar na lei. Você quer andar com a lei, entendeu? Então agora eu vou falhar, eu vou sair pecando. Meu irmão, deixa eu te falar para você. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, não sai pecando, fazendo tudo quanto é tipo de pecado. Você acha que faz? Um homem ou uma mulher que não conhece Jesus, ele faz. Faz ou não faz? Agora, um homem ou uma mulher que nasceu de novo, ele pode até falhar, mas aquele mundo sujo, aquele mundo ruim, não serve mais para ele. Quantos podem entender que isso é a verdade de Deus? Entendeu? Ele não sai, às vezes você falha. Entendeu? Lembra lá da história do pastor? Eu contei aqui muitas vezes para os irmãos. O pastor que desviou, falou, agora eu vou desviar. O irmão, né? Desviar, né? E saiu, agora eu desviei, né? E vou tocar a vida do pecado. Foi, em primeiro lugar, foi para boate. Ver as mulheres peladas dançar. Aí ele está lá, né, vendo as mulheres no striptease, né? Aí uma das dançarinas desce lá. Mas o senhor que está aqui, pastor, não acredito. Nem desviar ele dava conta, irmão. Quando você serve a Deus, aí você está fazendo aqui. O senhor veio me tirar desse lugar, pastor, não acredito. Ele estava lá para ver outra coisa. Entende? Você vê, nem se nós quisermos desviar, tem jeito, irmão. Que Deus não deixa. Entendeu? Aí ele falou assim, não tem jeito de eu ficar aqui mesmo não. Agora eu vou ter que pregar para a segunda e tirar ela daqui, né? É a nossa carne. Mas Deus tem algo sempre maior. Então pare de acreditar nessas coisas, amém? Que assim, a graça é a pessoa de Jesus. Pare de ficar sendo dirigido por outros princípios. Você não vai dar conta de seguir. Amém? Jesus clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele fez isso para que você e eu saibamos exatamente o que aconteceu na cruz. Entendeu? Ele fez isso para que nós possamos saber o que aconteceu na cruz. Foi ali que a troca divina ocorreu. Na cruz Jesus recebeu os nossos pecados e abriu mão da presença de Deus, enquanto nós recebemos a abundância da graça e a justiça de Jesus e a presença de Deus que Jesus possuía. Entendeu? Jesus falou assim, meu Deus, quando você lembra dessa passagem no Evangelho? Meu Deus, por que me desamparaste? Está apontando quando Jesus foi desamparado, você e eu foi amparado. Quantos podem glorificar o nome dele? Ele te amparou. Ele te amparou para você abandonar a lei, abandonar seu esforço próprio. Ele te abençoou, te amparou para você abandonar. Eu sou bom, eu consigo. Ninguém é bom, irmãos. Bom é Deus. Você não é bom, eu não sou bom. Bom é Deus. Nós temos uma carne para crucificar. E ela tem que ser dependente do Evangelho da Graça, senão você não consegue. Entende? Ninguém é bom. Então pare de comparações. Entendeu? Eu aquilo outro. Nós não somos bons. Você vê o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, sim ou não? Mas o que ele falou lá na frente, depois de convertido, depois de muitos anos servindo a Jesus? Entendeu? Ele disse que ele era um trapo de imundícia. A justiça humana que estava nele, lá Isaías falava, ele repete lá no Novo Testamento, que a nossa justiça humana, para Deus, é como trapo de imundícia. Por isso você tem que depender da graça e não da sua justiça própria. Porque Ele se fez nossa justiça. Diga assim, eu sou justo. Não é por minha justiça. É porque está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora você pode falar, eu sou justo. Não é a sua justiça, não é a justiça sua, não é a justiça do pastor, não é a justiça do pregador, é a justiça de Jesus que você é justo, que eu sou justo. Entende?
Quantos podem entender, diga amém. A presença de Deus agora é nossa por toda a eternidade, por causa da troca que Jesus fez no Calvário. Quando Jesus falou, ó, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus recebeu os pecados que era nosso naquela cruz. Recebeu a tudo de ruim, a nossa doença naquela cruz. Recebeu a nossa pobreza naquela cruz. Recebeu tudo de ruim e fez a troca. E nós recebemos tudo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Veja o que a Bíblia diz sobre a nossa herança em Cristo. Muda aí o slide, irmão. Acompanhe o pastor aqui. Veja o que a Bíblia diz sobre a nossa herança em Cristo. Porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei. Isso é uma doutrina para você. Isso é doutrina. De maneira nenhuma te deixarei. Jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém, igreja? Então essa mensagem, ela é direta para o seu coração. Não é para você ficar desviando dela, não. Ele está dizendo que não vai te deixar. Ele está dizendo isso. Agora, qual o significado da palavra dessa palavra nunca no texto para nós? Qual o significado? Próximo slide para os irmãos acompanhar aí, irmão. Qual o significado de nunca? Fala. Qual o significado? Ele fala que nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Então vamos ver o significado? Significa que quando você está bem, o Senhor está com você. Fala amém. Significa que quando você está mal, o Senhor Jesus está com você. Fala glória. Significa que quando você está feliz, Jesus está com você. E significa que quando você está triste, Jesus está com você. Esse é o significado, que nunca Ele vai te deixar. Nunca, fala nunca, nunca. Entendeu? E ainda diz, quando você está agindo bem, Ele está com você. E ainda diz, mesmo quando você falha, Ele ainda está com você. Amém? Não sei você. Eu falho ainda, viu? Eu sou humano. Eu sou humano. Quando eu falho, olha só, às vezes, mas de tanto que nós ficamos aprendendo o Evangelho do Senhor Jesus, vai saindo, nós vamos vencendo Satanás aqui na mente. Uma voz, ei, presta atenção, é uma voz que parece a voz do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Ele fala assim: ixi, agora você falhou, agora você prepara, agora você está sozinho. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é nunca. Mesmo quando você falha, fala nunca. Isso não é uma licença para você pecar. Isso não é uma licença para você se tornar uma pessoa pecaminosa. Não é licença. Nunca. Ele está dizendo que Deus sempre está com você nos dias de alegria, de tristeza, de festa. Mas quando você falhar, porque olha, irmãos, olha para mim, uma hora ou outra você falha. Não adianta que quando você fala que não falha, entendeu? Então pare de ficar cobrando perfeição nas pessoas. Isso se chama legalismo. Já viu aquela pessoa que elas ficam cobrando perfeição do Brandão, e o Brandão você tem que ser perfeito, e assim assai, e bota um peso, entendeu? Isso se chama legalismo. Os mestres da lei mosaica faziam isso com o povo. E Jesus teve um embate com eles violento, uma discussão violenta com eles por causa disso. Vocês colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e vocês mesmos, vocês não têm vergonha, vocês não levantam um dedo para carregar. Jesus batia de cara com esses religiosos, irmãos. Que Jesus assim, vou falar para você, Jesus odiava a hipocrisia. Porque eles queriam pregar uma coisa que eles não praticavam. Sabia? E, Jesus não teve, vou falar uma coisa para você aqui. Está sendo gravado lá, eu vou falar a verdade, está na Bíblia, não posso falar, eu vou falar. Jesus não teve problema com o pecador. Sabia? Jesus teve embates com gente religiosa. Gente que falava uma coisa e vivia outra. Ele teve embate com essas pessoas, porque ele era onisciente, ele sabia, ele é Deus.
A pecadora vinha, lavava os pés dele. O que os religiosos faziam? Olha só a religião. Se eles soubessem quem é que está chorando nos pés dele, lavando o pé dele, ele não deixava. Assim que os religiosos fazem, sabia? Porque eles são santos demais. Eles são perfeitos demais, pastor Estevão. Então, eles chamavam a responsabilidade, entendeu? Que na verdade eles não praticavam. Se soubesse quem estava lavando o pé dele, então, eu tenho dúvida que ele é profeta. Eles eram assim. Eles eram julgadores. Mas ele estava a personificação do amor e do perdão de Deus estava diante dos pecadores. Mas aí, quando Jesus encontrava com eles, Jesus era firme, não dava moleza. Chamava eles de hipócritas. Bom, uma palavra dura. Então Jesus chamava os religiosos, porque eles punham fardos pesados para os judeus carregar sobre a lei, e eles sequer não praticavam. Jesus era tenso o relacionamento deles com esse pessoal. Então, quando você falha, Deus está com você. Então, qual que é o fundamento da pregação dessa noite? Que Deus está com você sempre. Muitas vezes o inimigo vai falar que não está, mas Ele está com você sempre. Nunca te deixarei e nunca te deixarei. A pregação, o fundamento da mensagem é essa. Porque Deus sabe que uma hora ou outra você vai falar assim: Senhor, me ajuda. E você vai lembrar dessa pregação. Você vai escutar o pastor pregando, Deus falando: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Quantos de vocês isso basta na sua vida? Um Deus assim. Não dê um aplauso para Ele. O que agora tem uma versão bíblica amplificada. Olha o que diz o mesmo versículo, esse versículo de Hebreus. O que a versão bíblica amplificada diz sobre de Deus nunca nos deixar. Olha, presta atenção nessa versão. Vou ler junto com você aqui no projetor. Olha essa versão. É a versão amplificada, tradução bíblica amplificada. Diz assim, ó: de modo algum falharei com você, nem desistirei de você. Fala glória. Nem desistirei de você, nem te deixarei sem apoio. Não o farei. Deus repete de novo: não o farei. De modo algum o deixarei desprotegido, nem o abandonarei, nem o deixarei caído. Não relaxarei a minha mão que o segura. É certo que não. É esse Jesus da graça que falou isso. Não foi a lei de Moisés que falou isso. Foi Jesus gracioso que falou essas verdades. Que o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus, que alguns estudiosos falam que mas não interessa esse detalhe para nós hoje. Que pelo Espírito de Deus falou essas palavras. Nunca te deixará. Então essa mensagem é para você. Você que já tem caminhado bons anos de vida, os problemas que você tem passado, você já passou, as perdas da sua vida também, Ele nunca te deixará. Ele nunca te deixará. Eu quero que essa palavra fique no seu coração para sempre. Essa mensagem penetre seu coração, que Deus é amoroso com você. Amém? Jamais se esqueça o que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu a presença constante de Deus. Quando Jesus gritou lá no Calvário, Ele bradou: está consumado. Ele estava afirmando que a presença constante estaria dentro daqueles que o aceitariam como Senhor e Salvador. E você é essa pessoa hoje, você aceitou Jesus. Então a presença de Deus, você chegou aqui, nesse culto, nesse prédio, a presença de Deus chegou com você. Sim ou não? Você vai embora agora, tomar um lanche, ou vai para uma pizzaria, ou para um jantar, ou para um restaurante, a presença de Jesus vai com você. Sim ou não?
Você vai trabalhar amanhã, no seu trabalho, Ele está com você. Você está com sua esposa, Ele está com você. Ele não te deixará. Ele está todos os dias com você. Quantos podem dizer, eu recebo, eu creio nessa mensagem? Então, meu irmão, põe isso na sua cabeça, em seu coração de uma vez por todas. Deus nunca te deixará. Deus nunca te abandonará. Porque se o Deus que você serve, você crê que Ele te abandona, esse não é o Jesus que falamos e que pregamos nessa casa. Porque se for Jesus, Ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Sabia disso? Sabia disso, irmãos? Deus nunca te abandonará. O diabo sempre vai gerar incredulidade com essas mensagens que nós pregamos aqui na sua vida. Gera incredulidade no seu coração quanto a essa verdade. E se você ouvir alguém lhe dizer, você pode perder a presença de Deus, pare de ouvir essas pessoas, irmãos. Você vai perder a presença de Deus. Pare de ouvir essas pessoas. Essas pessoas não são enviados de Deus para a sua vida. Porque elas estão falando assim, Deus vai te abandonar. A presença de Deus vai embora. Não vai não. Fala assim, não vai não. Fala, porque está escrito. Repetidas vezes. Ele nunca me deixará. Ele nunca me abandonará. Isso é poderoso, meu irmão. Não deixe que essas pessoas roubem de você a certeza da obra do Calvário. O que é a certeza da obra do Calvário, pastor? Que quando Jesus disse está consumado, Ele veio habitar em você e vai ficar na sua vida por toda a eternidade, até depois do fim. Guarde essa expressão aí na sua vida, até depois do fim. Esse dá um tema de um sermão, sabia? Vou pregar esse sermão aqui, até depois do fim. Dá um sermão poderoso. Até depois. Que é até depois do fim? Eu vou pregar para vocês. Guarda essa mensagem, entendeu? Então você tem que crer que Deus não vai te abandonar até depois do fim, porque depois do fim continua a eternidade. Amém, irmãos? Quando a Bíblia fala até depois do fim, o livro de Apocalipse finaliza a história de um aspecto físico, espiritual, e reinicia. É start que fala, reiniciar. Deus vai dar um start e vai reiniciar o novo céus, a nova terra aqui, amém? Esse mundo que nós estamos vivendo ali, que essa terra, Deus vai tirar nós com corpos glorificados, colocar num plano X. E a Bíblia diz lá em 2 Pedro, que isso aqui vai, essa terra, tudo isso que está aqui, esses prédios, irmãos, Dubai, Mazin, todas essas construções maravilhosas que estão construindo, essas coisas lindas, tudo vai explodir. Nós não vamos estar aqui. Aí a Bíblia fala que Ele fará novos céus e nova terra. Você já observou que em nenhum momento a Bíblia fala que você vai para o céu? As irmãs ficam assustadas, né? É porque a gente fala, o pessoal canta muita música, né? Muita canção. Mas se for fazer uma análise teológica, em nenhum momento que vai para o céu. Deus vai criar novos céus e nova terra. Uma nova terra para nós morarmos junto com Ele, amém? Mas pastor, como que vai ser então? O novo céu vai continuar a mesma coisa? Não. A Bíblia fala que a Jerusalém celestial vai descer do céu. Fala, Jerusalém celestial. Ela vai descer do céu e vai estabelecer aqui no novo céu e na nova terra. Aí a presença da glória de Deus vai continuar intensamente, amém? No nosso meio, por toda a eternidade, novo céu e nova terra. Por isso que a gente fala até depois do fim, porque Deus vai finalizar, vai dar um reset e começar coisas novas. Mas é que você saiba qual que é o fundamento desse sermão, que Ele nunca te deixará e nunca te abandonará, amém? O último inimigo a ser vencido é a morte. É o que é mais cruel conosco, não é, irmãos? A morte. Porque quando morre um ente querido nosso,
nós sofremos absurdamente, não é verdade? Mas a Bíblia também trouxe solução. Ele nunca nos abandonará, nem a morte vai poder deter a presença de Deus na nossa vida, nem a morte. Por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, né? Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidades, nem anjos, nem coisas do porvir, nem coisas de tal, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus nesse momento? Nada pode separar você. Você está ligado eternamente, por toda a eternidade com Jesus. E nem morte, nem pecado, nem altura, nem anjo, principado ou qualquer coisa pode separar. Ele está com você para sempre. Ele nunca te abandonará. Isso é a verdade de Deus. Amanhã você vai trabalhar, você vai crendo nessa realidade. Deus está com você todos os dias. Você está na sua casa, Deus está com você. Se nós estamos aqui, Deus está manifestando a glória dele através da mensagem, da palavra que você está ouvindo. É necessária a comunhão da igreja. Amém, meus irmãos? Fica de pé. Vamos fazer uma confissão, uma oração simples. Fique de pé onde você está, se você puder, estiver desfrutando de saúde física. Pode dar uma esticada aí, ó. Uma esticada, uma alongada, né? Um alongamento, não tem problema. Pode esticar. Tem lugares que é tão religioso, tão religioso. Meu irmão se leva no banco, ele não pode nem alongar, que é pecado. Você vê onde chega as coisas raras da religião. Se você alongar dentro da igreja, você está em pecado. Esse Brandão. Onde chega a religião, né? Não, é cada coisa que você vê que a gente fica morrendo de rir, né? E Deus não leva a sério não, Cleonice e João. Cada besteira a gente vê na internet, né? O povo fazendo lá. Deus é cheio de humor, né, Harley? Né, Mazinho? Deus fica rindo, né? Porque é filho, né? Deus fica rindo nesse tempo. Deus não é como nós. Nós somos muito... Nosso princípio de julgamento é muito forte. Deus às vezes olha assim, comportamento, Deus fica assim: ah, meu filho, minha filha, até quando? Deus está esperando, ó, falando para você, eu e você precisamos de aprender a longanimidade. Nós ainda temos que aprender longanimidade. O que é isso? Ser paciente. Nós iramos muito rápido e julgamos muito rápido. Deus não é assim, amém? Feche seus olhos, fala comigo assim, ó. Eu, com os olhos fechados. Todo mundo fala, eu estou muito feliz porque tenho a tua presença constante e incessante em minha vida por causa da troca divina que foi feita no Calvário. Diga assim, eu sou uma pessoa feliz por isso. Fala assim, ó, quer esteja eu bem ou mal, feliz ou triste, tendo agido certo ou errado, eu creio que tu estás comigo para sempre. A tua ajuda, fala proteção, fala provisão, força e paz estão ao meu lado todos os dias da minha vida. Não tenho nada nem ninguém a quem temer. Seus olhos fechados ainda, Senhor, que essa palavra, essa mensagem pode fortalecer este homem que aqui está. Que essa mensagem da tua graça possa fortalecer a fé dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. A obra que Jesus realizou na cruz em nosso favor eliminou qualquer possibilidade de Deus nos deixar e Deus nos abandonar. Que o teu filho e a tua filha
saia dessa noite fortalecido. Fala amém. Saia cheio de fé. Saia confiante. Saia sustentado. Saia encorajado e abençoado, porque a tua presença habita dentro dele e dentro dela. O seu filho e a sua filha são abençoados, porque eles carregam a presença da glória. A arca no Velho Testamento carregava a presença do Senhor, e o Senhor foi tão maravilhoso, que a obra da cruz trouxe a presença para dentro de nós. Hoje nós carregamos aquilo que a arca carregava. Nós carregamos, graças ao sacrifício, graças à obra consumada, graças ao ministério de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos carregar o Deus eterno dentro de nós. Senhor, obrigado, Senhor, por esse grande amor. Obrigado por esse grande presente. Quando eu falho, o Senhor está comigo. Quando o teu filho falha, o Senhor está com eles. Quando eles estão tristes, o Senhor está. Quando eles estão felizes, o Senhor está. Quando eles estão, ó Deus, errando o alvo, também o Senhor está com eles. Tua palavra diz que o Senhor nunca vai abandonar teu filho e a tua filha por toda eternidade. Essa palavra mesmo possa fortalecer você todos os dias, até nos dias maus, que haverá dias maus na nossa jornada, haverá dias bons, felizes, tristes, mas você vai lembrar dessa mensagem, amém? Levanta a sua mão e diga assim: obrigado, Senhor. Fala assim, ó, eu não mereço nem um pouquinho, eu não mereço nada, mas obrigado, porque o Senhor habita em uma pessoa que não é merecedora. Esse é o grande milagre, viu, irmão? Um Deus santo, um Deus poderoso, habitar dentro de nós que não somos merecedores. Isso é o nível maior de glória e de revelação de Deus em todos os tempos. Nós somos tão falhos, tão limitados, tão humanos, somos espirituais também, mas não merecedores de nada. Deus escolheu habitar dentro de mim e de você. Você precisa de crer nessa verdade, porque essa verdade é que te fortalece no dia a dia para vencer as batalhas da vida. Todas as vezes que estiver enfrentando um leão, um gigante, você vai lembrar: Deus nunca me abandona, nunca me abandonará. Mesmo nos momentos difíceis, de lutas que parecem insuportáveis, Ele estará comigo para sempre. Amém, meus irmãos? Quantos podem dizer amém? Que essa mensagem te fortaleça por toda a eternidade. Você, seu casamento, sua vida física, sua vida espiritual, sua vida mental, sua vida sentimental, suas finanças, Ele está com você para sempre. Ele nunca te deixará. Amém? Posso orar com você? Senhor, quero nesse momento colocar o teu filho e a tua filha mais uma vez na tua presença. Obrigado, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Obrigado, por mesmo sem merecer, o Senhor continua conosco. Então abençoa a tua filha, o teu filho, abençoa os casamentos, guarda o teu filho em todas as saídas e entradas essa semana, o teu filho que anda a pé, onde quer que ele for, onde quer que ele vá, livra eles do mal, livra os seus filhos, livra o seu companheiro, livra o seu cônjuge, livra a tua filha, livra todos do mal, Pai, do acidente, do incidente, do laço, da seta, do dardo maligno. Livra o teu povo do mal, e a graça do teu poder fortalece o teu filho. Manifesta, ó Deus, a alegria, porque a alegria do Senhor é a força do teu povo. Não é a nossa alegria, é a alegria do Senhor, e que essa alegria venha manifestar na sua vida, te dando alegria, te dando direção, te dando clareza, te dando orientação, te dando seguimento para você poder
prosseguir todos os dias sem parar. Que essa presença da glória de Jesus, que nunca te deixa, que nunca te deixará, continuará te abençoando, você, sua família e tudo que você colocar as mãos. Diga: eu recebo, em nome de Jesus, amém? O Senhor abençoe você e sua família e te guarde. Que o Todo-Poderoso faça resplandecer a presença da glória dele sobre ti. Que ele levanta o rosto dele sobre ti e manifesta paz todos os momentos da sua vida. Sabedoria, direção, clareza, vida de Deus continue manifestando, porque você carrega essa presença. Amém?